Seja bem-vindo a mais uma estalagem do fim do mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Carol. E eu sou a Clarissa, e no episódio de hoje vamos continuar com o projeto de leitura de Jonathan Strange e Mr. Norrell. Vamos comentar os capítulos 16, 17 e 18 do livro. Mas antes de começarmos o episódio, não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos o Estalagem Pod no Twitter e Estalagem Podcast no Instagram. E se você conhece alguém que também pode gostar do podcast, piramida essa pessoa pra gente crescer, enfim, chegar a novos ouvintes. Você encontra a gente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. É só procurar por Estalagem do Fim do Mundo que você encontra a gente. Também é importante clicar no botãozinho de seguir tanto no Spotify quanto no YouTube. E aí você vai receber as notificações quando sair um episódio novo e também você ajuda a gente aí nas nossas métricas a chegar em mais pessoas. Você já sabe, mas não custa lembrar que esse episódio contém spoilers dos capítulos que a gente leu até agora. Não vai ter spoiler do restante do livro, mas do que a gente já comentou anteriormente vai ter. Então, esteja preparado. Recados dados, vamos para o episódio. E nos capítulos anteriores, nós tivemos alguns acontecimentos peculiares. O Mr. Norrell teve a sua casa invadida pelo Mago Vínculos, que foi lá para anunciar uma misteriosa profecia. Também conhecemos um pouco da história da família Strange, finalmente. E por fim, mas não menos importante, acompanhamos o debut de Lady Poe na alta sociedade londrina e o mistério que ronda a sua casa e amedronta os seus funcionários. Vamos começar aqui com o capítulo 16, Esperança Perdida. Na casa dos Poe, né, o mistério continuava. A gente viu no capítulo passado que a Lady Poe organizou um jantar super chique para vários convidados e era como se ela estivesse estreando a vida dela de casada nos círculos sociais da alta sociedade de Londres. Então ela fez esse jantar super chique e só que o que aconteceu foi que durante, né, apesar de isso não transpareceu para os convidados, mas o que estava rolando uma pequena confusão ali nos bastidores desse jantar, né? Os funcionários, eles estavam tendo visões de bosques crescendo em torno da casa, estavam ouvindo uma música fantasmagórica e eles estavam super distraídos, na verdade eles estavam assustados, né? Estavam sendo atormentados por essas visões e umas músicas sinistras. E aí, isso acabou perdurando, né? Tipo, e por outras semanas, né? Com o passar do tempo, esse mistério continuou. E por mais que o Stephen Black, que era como se fosse ele era o governanto, não sei qual era a função dele, mas o administrador da casa, eu acho, né? Porque ele cuidava das finanças, cuidava dos outros funcionários. Enfim, acho que ele ocupava esse lugar de alguém que geria o funcionamento da casa e da família. Ele era como se fosse o chefe ali de toda a criadagem, né? E aí ele tentava acalmar os outros funcionários, né? Levava eles nos cômodos e dizendo, não tem sino nenhum tocando aqui, não tem música nenhuma tocando aqui, tipo, não tem bosque nenhum em volta da casa. Mas mesmo os funcionários que eram considerados os mais sérios, né? Os mais confiáveis, eles continuavam morrendo de medo. A situação tava chata, né? Tava difícil de administrar, como trabalhar com funcionários que estavam morrendo de medo, né, dentro da casa. Mas para uma coisa serviu, né? A gente também comentou nos episódios passados que tinha uma rixa ali entre funcionários londrinos e funcionários do interior, por assim dizer. E agora, como todo mundo apavorado, eles estavam todos unidos ali pelo medo e pela certeza de que a casa era assombrada. Eles gostavam de ficar sentadinhos, né, na cozinha, comentando, falando de outras histórias de terror e tudo mais. É muito engraçado essa parte. Nada une mais duas pessoas, enfim, é um grupo de pessoas do que o medo, né? Sim. Certa noite, o Stephen, ele escuta também um sino, né, tocar. E ele sai para atender quem quer que tivesse chamado nesse sino, né? Só para quem não tem isso na cabeça, nessas casas de antigamente, né, existia como se fosse um painelzinho, e aí em cada quarto tinha uma sinetinha que o patrão, né, sei lá, quem estivesse nesse quarto apertava essa sinetinha e ela balançava lá na cozinha onde estavam os funcionários, né, na área dos funcionários. Então era daí que ele ouvia esse sininho batendo. Então ele foi para lá
E ele prestou atenção, né, nesse quadro de sinetas que tinha um aposento extra, que não existia lá. E aí ele até lembrou, assim, que tinha recentemente chamado alguém para ajeitar esses sinos, para consertar e colocar a denominação nova, né, de cada cômodo. E ele ficou achando, né, talvez a pessoa que fez isso se enganou ou fez uma brincadeira aqui comigo. Mas enfim, ele fica confuso, mas sai em busca de quem seria essa pessoa, né, nesse cômodo aí que ele não sabe qual é. Ele sai andando pela casa e vai procurando em tudo que é quarto, até que ele chega, quando ele sobe a escada, ele vê uma porta que ele nunca tinha visto ali. Uma porta que não estava ali antes. E uma voz chama ele do outro lado da porta. Ele fica confuso, mas resolve entrar no quarto. E quando ele entra nesse aposento, ele percebe que a arquitetura dali de dentro, né, a decoração do ambiente, ela não bate com o restante da casa. É como se o aposento, de fato, não pertencesse à casa. E dentro do aposento, né, tem um homem, né, um certo cavalheiro de cabelo de algodão, assim, que a gente conhece. Sim. E ele tava super aborrecido porque ele tava demorando a ser atendido, né? Ele até reclama, né, que nessa casa a gente chama e ninguém vem. Cara de pau, né? Demais. O Stephen, ele fica confuso, mas ele acha assim, não, deve ser algum convidado do Sir Walter ou da Lady Pole. E aqui uma pequena pausa, que eu acho a Susannah simplesmente incrível. Assim, o jeito dela fazer um humor é muito legal. Eu vou aqui fazer uma citaçãozinha de uma parte, né, que isso é uma resposta que o Stephen Black dá pro Cavaleiro de Cabelo de Algodão. Ele fala assim: "Sinto muito, senhor", disse Stephen, "mas não fui informado de que estava aqui. Supôs que o cavaleiro fosse hóspede de Sir Walter ou de Lady Pole, o que explicava sua presença, mas não a existência do aposento. Cavalheiros são a miúde convidados a ficar na casa das pessoas. Aposentos, quase nunca." Eu amo. A forma dela, né, assim, escrever é engraçado, mas, assim, de uma forma diferente, né? É sutil, né? É algo que Sim. Você não vai gargalhar, mas você fica com aquela risadinha. Sim, uma de ladinho presa ali. Exatamente. E o mais legal é que eu acho que essa forma de fazer humor casa super bem com o personagem do Stephen, que é uma pessoa super séria. Ele fica ponderando as coisas, né? Sim. Ele é um funcionário, ele não... Em nenhum momento ele questiona esse homem e diz assim, tipo, quem é você? O que é que você tá fazendo aqui? Porque ele tá seguindo ordens, né? Mas ao mesmo tempo na cabeça dele fica assim, o que é que tá acontecendo aqui, né? O que é que tá rolando? Mas eu amo que, na citação que você trouxe, aposentos quase nunca. Quase nunca. Não é nunca, é quase. Isso quer dizer que em algum momento um aposento sim foi convidado. Não dá pra dizer que não foi, né? Mas é maravilhoso. Essa mulher é perfeita. Continuando, né? O cavaleiro, então, ele conta que ele tava à espera de Lady Pole, né, da Emma, pra um baile que ia acontecer naquela noite. E aí, né, ali no meio da confusão, né, o Stephen, ele acaba ajudando o cavaleiro a se preparar pra esse baile. Faz a barba dele, ajeita a roupa dele, escova ele, não sei que bizarrice é essa, mas ele faz uma esfoliação, skincare. E faz exatamente. E enfim, eles fazem uma amizade ali, né? Sim. É curioso que ele fala que, geralmente, nesse momento da esfoliação, a pele dos cavalheiros ficava avermelhada, que é comum, né? Mas a do cavaleiro de cabelo de algodão, não. A dele continua muito pálida, né? Como se não tivesse muito sangue rolando por ali. Tem alguma coisa estranha com esse cara. Mas é curioso, como você disse, né? Ele tá sempre com aquela sensação de tem alguma coisa errada aqui, mas ao mesmo tempo ele segue o protocolo e fica com aquela inquietação, né? Eu acho que ela trabalha bem isso, dele tá se questionando, mas ele continuar fazendo as coisas certinha. Ele segue o papel dele, né? Não, e assim, a coisa vai ficando mais estranha, né? E mesmo assim ele se mantém no papel. E aí eu acho que uma hora... Sim, na hora da caixinha, Sim. né? É muito boa essa parte. Muito boa. E o humor do cavalheiro também é muito bom. Ele tem uma hora lá que ele percebe, né, que tem uma caixinha, como se fosse um porta-joias, né? Uma caixinha especial. E aí dentro tá o dedinho da Emma, né, que foi cortado. Na barganha, né? E ele vê aquele dedo ali.
E a pergunta que o Stephen faz é maravilhosa. E esse dedo aqui tá há muito tempo na sua família? Como se realmente fosse uma joia, né? Há quantas gerações esse dedo tá aqui na sua família? Eu fiquei imaginando se não havia algum tipo de glamour, alguma coisa ali da magia do cavaleiro já acontecendo, sabe? Que tivesse fazendo ele perceber as coisas de uma forma um pouco diferente, ou que tivesse até um pouco nublando a percepção dele, sabe? Isso fica talvez, um pouco implícito, mas pode ser também. Mas é legal como ele se mantém ao personagem, né? Assim, eu tô aqui na minha função, eu vou me manter nesse lugar, porque vai que eu perco meu emprego. No meio dessa conversa, o cavalheiro, ele vai ficando cada vez mais impressionado com o Stephen. Ele fica muito satisfeito com o serviço que o Stephen tá fazendo, né? A forma como ele trabalha. Então aí, no meio dessa confusão, ele começa até a dizer, nossa, não é possível, você não pode ser um funcionário daqui. Me desculpe se eu tomei como um funcionário, porque você parece uma pessoa muito nobre, olha como você é bonito e tal. E o Stephen fala, não, eu sou um funcionário daqui mesmo. E aí o cavaleiro começa a dizer que acha que talvez o Stephen tivesse uma origem nobre, sim, talvez até uma origem régia, né? E ele diz que isso é um mistério que ele vai averiguar. É muito engraçado, porque nesse momento, né, a fanfic Stephen, príncipe africano, rei africano, ganha um adepto, que é o cavaleiro de cabelo de algodão, né? E aí, né, será que realmente essa teoria da conspiração tem algum fundo de verdade? É só mais um louco, né? Assim, que são, como é que diz, núcleos completamente diferentes acreditando nessa história, né? Tem alguma coisa aí, né? Eu fiquei bem curiosa nessa parte também. Eu acho curioso como ele fala, tipo, será que não foram seus inimigos que tipo, tiraram você da sua origem? Alguma coisa assim, sabe? Meio que querendo dar a entender que tem alguém meio que conspirando pra que o Stephen não... Enfim, né? Não soubesse exatamente dessa origem. Eu acho bem, bem legal. E o Stephen fica tipo assim, não, cara, eu sou só um empregado mesmo. Tipo... Para de foficar, tá tudo bem. E aí, como uma forma de agradecimento por esses serviços que o Stephen prestou, o cavaleiro convida ele para um baile, né? Inicialmente, o Stephen recusa porque acha que ele poderia ser um político, né? Com ideias radicais de igualdade, né? Já que ele não se importou de chamar um criado para a festa dele. Mas, enfim, isso pouco importa. Porque quando ele se dá conta, ele já está nessa festa, né? Ele é levado pra lá. E lá, já nesse lugar onde ele tá tem as pessoas dançando, né? Nesse salão, ele reconhece aquela música triste que alguns dos outros criados já vinham mencionando, né? Uma música triste, acho que eram flautas, né? E tal, com uma melodia triste. Ele percebe que apesar de todos os convidados serem jovens, bonitos e muito bem vestidos, ele percebe que tem alguma coisa ali de estranha, né? Misteriosa, alguma coisa errada por ali. Ele percebe até que o lugar dá aquela aparência de que já teve dias melhores, sabe? Já estava em um período de decadência. Sim. É até legal que tem uma hora que ele conversa com uma pessoa, né? Uma convidada que tá por lá. E ele comenta, né? Nossa, que só tem gente bonita, né? Gente elegante. Gente jovem, né? Ela fala, nossa, e por que o senhor de Esperança Perdida iria chamar alguém que não fosse bonito, jovem, interessante, né? E assim, ele fica ali dançando e no final ele acaba... Não chega a falar, mas ele vê a Emma, né? Dançando com o cavaleiro de cabelo de algodão. Exatamente. Eu amo os lookinhos dessa festa, assim, acho as descrições sensacionais. A mulher que tá dançando com ele, se eu não me engano, ela tá com um vestido que é da cor das tempestades e das noites escuras, alguma coisa assim, eu acho maravilhoso. Eu quero um vestido dessa cor. Também quero. E ela também comenta, se eu não me engano, que aquelas pessoas estão ali, tipo, há muito tempo, né? Sim. Assim, desde antes da Inglaterra existir, alguma coisa assim. Ela comenta, né, que, tipo, as pessoas já estão ali desde que a Inglaterra era um charco, né? Ela fala assim. Isso. E aí eu lembrei tem um capítulo há muito tempo que a gente comenta de alguns casos. Você lembra, Carol?
que uma família acaba sendo meio que enganada e eles vão pra essas outras terras, não é? E será que são essas pessoas que estão por ali ainda? Enfim, Exato, se forem contextos né? como aqueles que as pessoas que estão ali, né, nessa festa chegaram ali. E me lembra muito e eu acho que tem inspiração também, naquela lenda do Changeling, né, que é as fadas vêm, pegam a criança, roubam a criança de uma família, deixam um deles no lugar, que acaba, tipo, fazendo caos na casa, e levam a criança humana, e ela, enfim, fica morando com eles lá na Terra das Fadas, meio que pra sempre, assim. Sim. E isso mostra um pouquinho também de como que funciona a cabeça, assim, do Cavaleiro de Cabelo de Algodão, né? Ele se encanta com as pessoas, assim, ele vê algo de interessante nas pessoas. Sim. E ele resolve levar essas pessoas pra festa particular dele, né? Pelo que a gente vem sabendo até agora, me parece que ele é meio que uma coleção de pessoas que ele foi achando interessante e levando ali pra gaiolinha dele. Exatamente. O que a gente sabe, por enquanto, é disso, né? Mas e o que mais que tem pra fazer ali? Eu fico curiosa. E quando eles não estão dançando, assim, o que tem, sabe? Será que tem a hora do chá? Não sei. Porque aquelas pessoas parecem estar ali que estão sempre, ali, né? não é como é porque aqui ainda não vai ficar tão claro isso, né? De que a Emma e o Steven, eles vão em alguns momentos específicos, mas eles voltam pra vida real deles na Inglaterra, né? Mas essas outras pessoas que eles encontram lá, pelo menos até onde pelo que essa personagem fala, na verdade, eles estão lá muito tempo, eles não estão ali momentaneamente, sabe? Então tem alguma coisa aí, e sim, a Emma, por exemplo, a gente sabe que contrato feito entre o Mr. Norrell e o Cavalheiro, depois de um certo tempo ela vai ficar lá com ele, né? E depois disso não sabemos. Mas e o Steven, sabe? Tipo, qual é o interesse do Cavalheiro nele? Será que ele tá, enfim, feitiçando ele pra que ele comece aí e depois ele fique preso lá? Assim, o que é que vai acontecer? Enfim, vamos descobrir. Eu acho que por hora o que tá acontecendo com o Stephen e com a Emma sabe aquela sensação de que a gente, quando a gente dorme, a gente tem um sonho tão vívido que a gente acorda meio cansado do sonho? Eu acho que eles estão vivendo isso, né? De dia eles estão cumprindo ali os papéis deles e à noite, ao invés de conseguir dormir em paz, eles estão numa festa interminável. Exatamente. Eles estão ali dançando e dançando e dançando. E a gente vai ver ali um pouco mais pra frente que um deles lembra, né? O outro não. Então, vamos pro próximo capítulo. Capítulo 17, a inexplicável aparição de 25 Gnaels. A gente começa, então, ouvindo falar da melhor mercearia da cidade, que é a Brandy's, né? Lá eram vendidos os melhores produtos. Se você quer o melhor café ou o melhor chocolate, é lá que você vai encontrar. Todo mundo que era rico, enfim, que tinha dinheiro, fazia suas compras por lá. E depois da morte do Mr. Brandy, que era o dono do estabelecimento, a mercearia passou a ser administrada pela viúva dele, que, enfim, continuou mantendo o lugar com todo o seu prestígio. E é interessante como o Mr. Brandy, ele é apresentado como um homem meio mesquinho, sabe? A esposa dele era uma mulher muito bonita, mas ele não valorizava ela muito, né? Ao invés de comprar uma casa pra eles morarem, enfim, ter empregados, ele fez a coitada morar no quarto de cima da mercearia, que era basicamente um quarto, sala, cozinha, tudo no mesmo ambiente. Um kitnet, né? Um kitnet. Isso o dono da melhor mercearia da cidade, né? Não, dinheiro ele tinha, a gente sabe, né? Enfim, tanto que logo depois que ele morre, a primeira coisa que ela faz é comprar uma casa nova, uma casa numa região bacana da cidade, e ela contrata alguns funcionários pra ajudarem no trabalho da mercearia, né? Errada não tá. Sim. E aí, numa certa noite, quando os funcionários estavam fechando ali o caixa, né, eles chegam pra falar com ela que as contas não estavam batendo. O que até a gente sabe que é uma coisa comum, né? Ela não se surpreende tanto porque, enfim, né, matemática enrola todo mundo. E eles ficam meio perturbados, porque o que acontece é que o valor que tava ali, como é que se diz? Sobrando, extra, né? Um valor extra, era de 25 Gnaels, que eu pesquisei e descobri que hoje em dia valeria 1.800 libras, o que é muito dinheiro. Muito dinheiro. Pelo que eu vi, hoje a libra compra um tanto, mas eu acho que antigamente ela valia muito mais, né?
É como se uma libra naquela época, né, fosse muito, muito, muito mais dinheiro do que que é uma libra hoje, né? Uhum. Então, e aí você imagina, né, que geralmente quando o caixa não bate é porque tem dinheiro faltando. Ali tinha sobrando e era muito dinheiro. E inclusive, os empregados dizem que ninguém chegou ali pagando com aquelas moedas, né? Então, tinha alguma coisa muito estranha. Eles vão, então, investigar para descobrir o que aconteceu com aquele dinheiro, qual era a origem dele, né? E eles percebem que outras coisas estranhas estavam relacionadas aos 25 guinéus. Por exemplo, as moedas estavam muito novas, assim, perfeitas, e elas emitiam um brilho muito, muito estranho, né? Eles próprios não percebem no momento, mas as moedas, elas estavam iluminando a mercearia, né? A mercearia já tinha fechado, os lampiões já tinham sido apagados, mas o ambiente estava muito iluminado, e eles não se dão conta que essa iluminação não vinha dos lampiões, vinha das moedas. E os próprios, eles estavam, enfim, com uma energia diferente, uns sentimentos diferentes que não eram características daquelas pessoas, que eram pessoas boas e bacanas. Enfim, frente a esse problema, a senhora Brandy resolve pedir para um dos empregados procurar o Stephen Black, o nosso personagem, né, já conhecido, o administrador da casa dos Paul, para ajudar a resolver, na verdade, esse mistério, né? Isso por quê? A senhora Brandy, ela paquerava com o Stephen Black. Stephen Black, na verdade, melhor, contextualizando, né? O pai do Sir Walter era um homem cheio de dívidas. A gente sabe que ele casou com a Emma porque ele herdou um bocado de dívidas e ele não estava conseguindo dar conta das suas despesas, porque ele era só um pobre político, né? E aí, o pai dele, inclusive, devia bastante na mercearia dos Brandy. Acho que era o avô. Era o avô? Ai, perdão. Era o avô, então. E o Sir Walter, ele herdou essas dívidas, né? E ele pagava como podia. E aí, agora que ele estava numa situação financeira melhor, depois do casamento, o Stephen Black, ele tinha o hábito de ir semanalmente levar ali uma parcela da dívida pra cobrir, enfim, o que ele estava devendo. E a senhora Brandy sempre ficava assim, Steven, não precisa, você sabe, a gente tem uma relação tão boa. Enfim, ela ficava ali dando um queixo nele, e aí sempre deixava meio que uma coisinha aberta, tipo, passa aqui próxima semana pra você tomar um dos meus chocolates, enfim. Ela ficava ali tentando fazer a paquera acontecer. Eu acho muito engraçado, porque ela fala assim, olha, não precisa pagar, porque... o seu Walter deve estar precisando mais que eu. Mas semana que vem os negócios podem não estar muito bom, então você vem semana que vem de novo com esse dinheiro. Perfeito. E assim ela ia levando. E eu adoro que o narrador, ele faz uma colocação que eu acho bem curiosa, que ele diz assim, que os homens, né, os leitores, vendo aquilo ali, a forma como ela administrava os negócios, diriam que ela não era muito competente, sabe? Mas que as mulheres olhariam para o que ela estava fazendo e diriam assim, você sabe o que você está fazendo, mulher? Porque ela estava, enfim, né, trabalhando ali na tentativa de conquistá-lo. Continuando com a história, então o empregado vai lá e chama o Stephen, e ele chega na mercearia, só que ele concorda com os outros que a situação é muito estranha, mas ele não tem muito como ajudar, enfim, não é bem um detetive, né? Então ele acaba aconselhando a senhora Brandy a procurar um advogado, porque a gente não sabe, né? Eles não sabem qual é a origem daquele dinheiro e pode ser uma situação um pouco desonesta. Então o ideal seria ter um advogado para se resguardar, né? De que ela não fosse envolvida com nenhuma treta. E, enfim, ele acaba indo embora depois disso. Mas uma curiosidade é que o Stephen também é uma das pessoas que o semblante, enfim, ele muda ali sob a luz daquelas moedas, não é? Ele se torna... É como se a beleza dele aumentasse e ele ficasse com uma postura quase que real, sabe? Assim, de um rei mesmo, sabe? E a luz, ela incide sobre ele, na verdade, de uma forma que eu achei muito curiosa. Quase como se ele tivesse com uma coroa na cabeça. Eu achei muito, muito interessante. A gente tá vendo essa repetição aí primeiro começa com uma fofoca, depois o cavalheiro vem com essa ideia de que ele tem uma origem aí de realeza, né? E aí essa luz enfim, dessas moedas estranhas que a gente não sabe de onde vieram,
incidindo sobre ele dessa forma, é como se tivesse assim, tem uma coisa aqui, e depois aparece ali, e tá se repetindo tanto. Sim. Que a gente vê que, tipo, isso aqui é sério, isso aqui tem... a fanfic é real. A fanfic é real, exatamente. Então, eu acho que tem mais aí, sabe? Vem coisa por aí. Enfim, continuando, né? Antes dele ir embora, só um parênteses, a senhora Brand, ela percebe que ele tá um pouco cansado, né? Ele tá com um aspecto de... Enfim, de que não tá muito bem. E ele diz que tá com o corpo cansado, com muitas dores, como se ele tivesse... Enfim, dançado muito, sabe? Tipo, uma noite inteira num baile. Ela até fica meio enciumada, como se ele estivesse andando por aí paquerando com outras. E ele diz que, não, é só uma sensação de ter dormido mal e ter acordado cansado, né? Que é o que confirma que é como se ele não lembrasse muito bem que esteve em Esperança Perdida. Enfim. E ele também comenta com ela que a Lady Paul também não estava muito bem. Que ela tava com um semblante ruim, também tava meio deprimida, com muitas queixas de dores, o que deixa a senhora Brand meio triste também, porque ela, como a cidade inteira, tava torcendo pela Lady Paul, né? E é isso, assim, depois ele vai embora, ele se despede e ele segue rumo a... Claro, deixa eu só... Diz. Eu esqueci alguma coisa? Eu que esqueci. Tá. É só porque eu acho que não deixei muito claro ali no primeiro capítulo que a gente comentou, que Esperança Perdida é o nome da propriedade. Isso fica meio implícito pelo título e também porque quando o Stephen conversa com aquela mulher no baile, ela fala que o Senhor de Esperança Perdida... Eu falei o quê? Eu falei alguma coisa errada? Não, tu falou certo, mas aí eu percebi que tu comentou sobre Esperança Perdida e eu me lembrei que eu não tinha deixado isso claro. Isso, assim, deixado isso mais explícito, que Esperança Perdida era o local, né? Como se fosse a propriedade, né? Isso, exatamente. É essa propriedade que fica nas outras terras, que pertence ao Cavaleiro de Cabelo de Algodão. É isso, não é? Só pra deixar aqui claro pra quem não entendeu. Enfim, depois que o Steven sai da mercearia da Senhora Brand, ele tá indo na rua, ele escuta os sinos e ele acaba seguindo nesse rumo. E em um determinado momento ele acaba esbarrando num homem, e o homem acaba se assustando, e ele, por ser, um homem negro, né, como a gente comentou no capítulo passado, acaba passando por uma certa violência, que a gente comentou no capítulo passado, que não estava presente na história, mas aqui ela acontece, né? O homem se assusta e acha que o Steven vai roubá-lo, e eu gostei muito da forma como a Susana colocou a reação dele, sabe? Ele já se viu sendo preso, ele já se viu indo ao tribunal e pensando que a palavra do Sir Paul, né, em seu favor, não seria o suficiente para provar que ele, um homem negro, enfim, poderia ser uma boa pessoa, sabe? E isso me lembrou muito aquele livro, tem um filme também, que é O Ódio que Você Semeia, que, enfim, se trata de uma história sobre violência, sobre racismo, em que a personagem principal, ela fala que os irmãos dela, principalmente, mas ela também, como uma mulher negra, uma das primeiras coisas que eles aprendem quando criança é sobre como reagir em situações como essa, sabe? Sobre como reagir quando a polícia parar na rua, sobre como reagir quando houver uma situação de embate entre eles e pessoas brancas. E eles sempre estão num lugar de cuidado, sabe, de tentar provar que são inocentes antes mesmo de serem acusados, tá entendendo? E é tão forte, sabe? Tá num lugar de violência tão grande que você não fez nada e precisa provar que é bom mesmo assim, né? Porque a coisa geralmente é inocente até que se prove o contrário, né? E nesse caso é como se assim, você é culpado até que você me prove de que você não é. É foda, isso é muito real, né? Demais. E aí ele fica extremamente alarmado nessa situação, que é compreensível, mas uma coisa meio mágica começa a acontecer, né? O homem que tava ali já com guarda-chuva na mão, quase que pronto pra atacar o Steven, ele começa a se transformar numa árvore. E não só o homem, né? Começa com ele, mas todo o entorno, né? Toda aquela região que é Piccadilly, em Londres, começa a se transformar num bosque, enfim, a narração é sensacional. Como você colocou aqui, Carol, no roteiro, que a cena é super cinematográfica, eu concordo, assim, eu senti a coisa acontecendo, sabe?
Você realmente consegue visualizar o ambiente mudando, as árvores surgindo, né? Aquele cenário de uma cidade grande se esvaindo e uma floresta fantasmagórica surgindo no lugar. É muito legal, é muito bonito. E aí o Steven continua andando e, sem perceber, ele tá de volta à Esperança Perdida. E aí termina o capítulo. E ai, eu amo esse capítulo. Acho essa parte, principalmente, assim, é muito legal. Eu adoro o jeito como ela narra essa mudança de ambiente. E é tão natural, porque a gente tá vendo a coisa acontecendo, mas pro Steven é quase como se ele tivesse assim, ok. É como se ele tivesse saído de um bairro e entrado em outro. Sabe, aqui é a Esperança Perdida. Era pra cá que eu vinha. É sensacional. Adiantando um pouco o que ainda vai acontecer no próximo capítulo, tu já tinha comentado isso, né? Que a escrita dela é muito cinematográfica, assim, no sentido de que ela te fornece muitas imagens claras, assim, ela te diz mais ou menos como olhar, né? Isso. Como olhar a cena. Mas, em especial, esses 3 últimos capítulos, esses que a gente tá comentando, eu acho que ela, assim, fez isso o tempo todo, sabe? Magistral, né? Pra mim, eu não entendo nada assim de cinema, não sou da área, mas pra mim eu vejo como se a cena já tivesse pronta ali pra pessoa só filmar. fazer, né? Só filmar, porque já tá dizendo como que funciona. Tanto ali a parte dos vestidos, né? No capítulo 16, né? Que ele já vai mostrando como é a estranheza de tudo, falando da arquitetura. Ali a gente não comentou isso, né? Mas ele descreve bem o que é que tem dentro ali do quarto do Cavaleiro de Cabelo de Algodão. Como é que é o mobiliário, como é que é a arquitetura do lugar. E aqui é muito legal a cena com a senhora Brandy, né? De imaginar como é que tá a loja, assim, toda iluminada pelas moedas. Essa transição aqui também é o que a gente vai ver agora no 18. E falando aqui na senhora Brandy de novo, eu lembrei de um detalhe da loja, que a gente falou que a luz das moedas, elas modificam aqueles personagens, inclusive o Steven, mas também alguns dos produtos que estão à venda, né? Ela até coloca no capítulo que tem ervas, sei lá, chás, enfim, coisas assim, e que as plaquinhas onde estava escrito que era cada um dos itens muda pra, sei lá, pesadelos, desesperanças, coisas feias e ruins, enfim. E é muito legal isso, né? Sim. É muito, você consegue visualizar. Eu, pelo menos, tenho, assim, na minha cabeça certinho como é que é o ambiente da mercearia, como é que é a Esperança Perdida, enfim. É bem visual. Eu acho que pra quem tem dificuldade quando lê, né, de visualizar o que tá acontecendo, a escrita dela funciona muito bem pra te ajudar, sabe? É acessível. Vamos agora pro capítulo 18. Sir Walter consulta cavalheiros de várias profissões. Como a gente já comentou, né, a Lady Paula não andava bem. Quando alguém tentava ajudá-la, né, conversar com ela, ela começava a falar coisas sem sentido, né, para algumas pessoas. Ela dizia que não queria mais saber de dançar, que ela estava farta da música, que ela não suportava essa música, que ela não sabe como é que ela não percebeu isso antes. Enfim, coisas que as pessoas não conseguiam entender, mas que a gente, leitor, a gente sabe muito bem do que ela tá falando e que ela não tá ficando louca. O aspecto dela, né, a saúde dela, por assim dizer, estava muito parecido com a situação em que ela estava antes do casamento, né? E o que tinha acabado combinando com a morte dela. Então, o Sir Walter estava muito preocupado. Aí, nessa parte, o narrador confirma pra gente que, de fato, a culpa da situação da Lady Paula ter chegado àquele extremo de ela falecer foi culpa da mãe dela, que se recusava a levar ela ao médico. A gente já tinha falado sobre essa nossa suspeita, né? Por causa de uma fofoca do Lascelles, mas aqui a gente tem a confirmação de que, de fato, ela nunca foi ao médico. Então, o Sir Walter não queria cometer esse mesmo erro e resolveu chamar o melhor médico que tinha na cidade. O médico foi lá consultá-la, né, ver como é que ela estava, e ele descobriu que, na verdade, clinicamente, ela não tinha nenhum problema, ela estava ok. Que, de fato, ela não estava, né? Ela tava muito tristonha, sem vontade de fazer nada, passava o dia sentada, tava com a pele fria, meio pálida. Enfim, a única coisa diferente que acontecia era que os funcionários comentavam que tinha um homem de casaco verde rondando a Emma, né? Um fantasma. E que ele ignora, assim. De pronto, ele ignora isso porque ele não acreditava nesse tipo de coisa.
É bem interessante que o médico começa a meio que dar umas indiretas pro Sir Walter, né, assim, dizendo, olha, porque acabou de casar, né, ela deve estar chateada com alguma coisa que você fez, tá te dando um gelo. Machista. Coitada, né? Enfim, não serviu pra nada o médico, né? E aí no trabalho, o Sir Walter, ele acaba conversando com outros colegas de profissão, outros políticos, e aí eles sugerem que já que a Lady Pole havia sido ressuscitada com a magia, a pessoa certa pra tratá-la talvez fosse o Mr. Norrell, né? Que é como se ela tivesse ligada a ele de alguma forma, porque já que eles falam assim, né, que Deus deu a vida para as pessoas normais e quem deu a vida a ela foi o Norrell. Então talvez ele pudesse resolver esse problema, né? O Sir Walter, ele não gosta muito da ideia, ele reluta muito, né? Mas ele acaba concordando. A verdade é que ele não gosta muito de magia, nunca gostou. Ele meio que admite isso pra ele, né? Que não gostava de magia quando ele achava que era irreal. E também continuava sem gostar agora que sabia que era algo real, né? E ele ficava com um pouco de vergonha de dizer que não queria recorrer à magia, sendo que foi ele que levou o Norrell ali pra entre os políticos e tudo mais. Ficava um pouco estranho ele chegar com esse papo agora, né? Mas enfim, ele chegando em casa, ele vê que a Emma continua assim, meio que catatônica ali, parada, do mesmo jeito que ele havia deixado ela antes de sair, e ele resolve chamar o Mr. Norrell pra que ele dê uma olhada nela, converse com ela. O Mr. Norrell, ele demora um pouco pra chegar até lá, mas quando chega, ele sequer olha pra Emma. O Sir Walter tenta conversar com ele, assim, ela tá sentindo isso. Ele chega até a comentar dessa aparição do homem de casaco verde e cabelo branco, né? Que a gente sabe bem quem é. E o Norrell, ele totalmente desconversa. Ele faz de tudo assim, olha, eu não posso ajudar, isso aí ela tá com algum problema psicológico, tipo, isso não é da minha alçada, não há nada que eu possa fazer. Se eu pudesse, faria, mas não posso. E vai embora, dá no pé. O Norrell tava ali completamente má vontade, e tudo que ele mais queria era ir embora o mais depressa possível. Então ele não ajuda em coisa alguma. Vai embora. Quando chega em casa, o Mr. Norrell, ele invoca mais uma vez o Cavaleiro de Cabelos de Algodão e já vai acusando o outro de tê-lo enganado, né? Colocando toda a negociação deles a se perder. E o Cavaleiro já fica bem bravo, porque o Mr. Norrell mais uma vez não respeitou os passos, enfim, as regras de etiqueta, né, de um encontro como esse. E, enfim, é uma conversa bem interessante, porque o Cavaleiro, ele basicamente caga pro que o Mr. Norrell tá reclamando. E aquilo que a gente falou no capítulo do encontro entre eles, né, o Mr. Norrell foi enganado. E agora não tem mais o que fazer, o acordo já foi feito. Essa conversa, ela acaba sendo bem, bem interessante pra gente ver como esses dois personagens são, né. O Mr. Norrell, assim, ele tá no topo do seu egoísmo, ele faz comentários bem arrogantes e bem problemáticos, assim. A gente já viu muitos momentos ruins dele, mas esse aqui, ele tá de parabéns. Ele basicamente não liga pra Emma e pro que vai acontecer com ela, ele deixa isso muito claro, né? Ele só tá preocupado com o estado em que a Emma tá e como isso pode colocá-lo numa situação ruim com relação ao Sir Walter, né? Que ele acredita que é a única pessoa que pode mantê-lo ali numa posição de prestígio junto com, enfim, com o governo inglês e com a própria sociedade inglesa, né? Quando, na verdade, todo mundo já estava caidinho pela magia do Mr. Norrell e ele não estava mais precisando do Sir Walter tanto assim. E já o Cavaleiro de Cabelos de Algodão tem uma visão completamente deturpada das coisas. Ele acredita que tá fazendo um bem a Emma, e a gente percebe também, assim, como ele é um personagem tão autocentrado, e que, principalmente na conversa que ele tem com o Steven Black no primeiro capítulo que a gente comentou, né? Ele não tá muito preocupado com o bem-estar dela, com a saúde dela, e muito menos com o Mr. Norrell e com a magia da Inglaterra, né? O assunto que ele volta a tocar é sobre ele ajudar o Mr. Norrell a praticar magia, ensiná-lo a coisas diferentes, enfim, a chegar a lugares que o Mr. Norrell nunca imaginou. E a gente vê que ainda tem alguma coisa no Mr. Norrell, né, que evoca um certo interesse ali pelo Cavaleiro de Cabelo de Algodão. Ele não deixa claro o que é,
Mas, enfim, mesmo o acordo deles já tendo sido realizado, né, enfim, ainda tem alguma coisa ali na prática da magia do Mr. Norrell que o cavaleiro, enfim, quer algum crédito, sabe? O que ele pode ganhar com isso? A gente até se perguntou isso, no capítulo da barganha deles, né? Se ele poderia ficar mais forte com essa prática, se, enfim, o nome dele ser dito e lembrado, enfim, como um criado mágico, né? Poderia fortalecê-lo de alguma forma. Não sabemos se ele, sei lá, consome a energia vital do Mr. Norrell. Mas tem alguma coisa aí, né? Já que ele tá tão interessado em ajudar, entre grandes aspas, o Mr. Norrell nas suas práticas mágicas. E no fim a gente conclui que são 2 personagens extremamente arrogantes e vaidosos, como você colocou aqui, Carol, e que no fim das contas eles só estão pensando em si mesmos, né? Eles não querem ajudar o outro coisa nenhuma. E o Mr. Norrell vem com esse papinho aí de quero ajudar a causa da magia inglesa, mas na verdade ele só quer se ajudar. É verdade. E aí o capítulo ele vai terminar num tom bem sombrio e mostrando o preço que a família do Sir Paul pagou para que o Norrell realizasse as suas ambições, né? A vida da Emma tá aí como prova disso, né? Não só a vida, na verdade, mas a saúde mental dela, porque ela não tá bem. E o próprio casamento, né, do Sir Paul. Sim, né, que super. Os dois estão infelizes, né? Tanto ela quanto ele, os dois. Verdade. E eu falei a família, mas na verdade a casa, né? Porque os empregados também estão sofrendo. Enfim, tá uma situação bem difícil. O Stephen Black tá sendo usado, né? Tá sendo manipulado, enfim, como a Emma. E o coitado não tem nada a ver com essa história. Sim, então, é muita gente pagando o pato pela ambição do Mr. Norrell. É verdade. E o capítulo termina aqui. Estou ansiosa pelos próximos. Eu também. Eu gostei muito desse capítulo. A gente sempre diz isso, mas é porque esse livro é maravilhoso. Perfeito, exatamente. Inclusive, no meu caso, né, eu releio pra preparar aqui o roteiro, a gente gravar, e eu quero continuar lendo os outros. Só que eu não posso ler o livro inteiro agora, né? Eu tenho que me ater só aos 3 capítulos da gravação, mas eu sempre quero continuar lendo. Vamos fazer alguns comentários, então? Vamos. Em relação a mais essa tríade, eu achei interessante como o protagonismo mudou aí, né? Deu uma leve deslocada, né? Foi pro Stephen Black, a gente acompanhou mais do dia a dia dele, as aventuras dele, e o Norrell ficou de escanteio, né? E todo o núcleo ali que envolve ele, Lascelles, Grolight e o Childermas. Sim. E o Stephen, ele mesmo a gente acompanhando mais sobre ele, a gente vê que ele é um personagem bem misterioso e que ainda tem muita coisa, né, para se descobrir a respeito dele. Ele é um personagem que vai crescendo a cada capítulo. Eu fiquei muito curiosa com o reaparecimento do dedo da Lady Paul, né, o dedo que simboliza o acordo do Mr. Norrell com o Cavaleiro de Cabelo de Algodão. O dedo estava guardado numa caixinha, tipo um porta-joias, e ela utiliza ele, né, no baile daquela noite, provavelmente em todos os bailes, em todas as noites em que eles se encontram. E aí a gente fica se perguntando aqui, seria isso só um capricho, só para que ela fique, enfim, com a mão completa, ou seria alguma forma dele se impor a ela, sabe, de forçá-la a usar o dedo, já que, enfim, o dedo, né, simboliza essa barganha e a metade da vida dela que tá nas mãos dele. Não sabemos ainda, será que a gente vai descobrir mais pra frente? Enquanto o Mr. Norrell e o Sir Paul estão conversando, o Mr. Norrell ele acaba citando a heresia meraldiana, que é o seguinte: se uma pessoa ela é salva, curada ou revivida pela magia, ela passa a ser devota, né? Enfim, a estar sob o jugo, digamos assim, do mago ou da criatura mágica que a curou, e não mais de Deus ou a igreja. Isso foi tu que colocou isso aqui, não foi? Foi, eu fiquei assim na dúvida, será que a Emma deve a vida dela ao Norrell ou ao Cavaleiro de Cabelo de Algodão, né? Curioso, né? Porque os dois estavam juntos nesse feito. Então, não sabemos, mas eu fiquei curiosa. Eu achei essa parte bem interessante. Inclusive, essa informação tá na nota de rodapé. A gente não citou nenhuma aqui, né? Mas elas estão presentes nesses capítulos. E é curioso como a Lady Paul, ela retornou à vida cheia de energia e doida pra dançar. Não sei se vocês lembram. Eu acho que no último episódio a gente comentou que quando ela ia pros bailes londrinos, ela ficava
meio chateada, porque terminava muito cedo, porque as pessoas não tinham energia pra dançar a noite toda, enquanto ela tinha. E agora ela tá de saco cheio de dançar. A última coisa que ela quer fazer é dançar. Tá tudo relacionado à Esperança Perdida e à tortura da dança do Cavaleiro de Cabelo de Algodão, né? Tadinha. E a magia, né, praticada pelo Cavalheiro e, enfim, nessas outras terras, ela é um pouco diferente da magia praticada pelo Missionário, né? Não dá pra dizer de toda a magia praticada na Inglaterra, mas a que Missionário faz, a gente percebe que é bem diferente. Enquanto a magia dele tá muito atrelada à leitura de um feitiço e ao uso das... Como era o nome? Não era panela. Da bacia de prata. Da bacia de né? prata, panela. A panela. Enfim, enquanto ele tá muito atrelado a isso, ali a gente nem vê a coisa acontecendo, né, em Esperança Perdida. Como a gente comentou, o Stephen Black, ele chega lá e ele nem se dá conta. É como se houvesse, como eu falei, né, pelo menos eu tivesse a impressão, houvesse um certo glamour, alguma coisa que faz com que o que tá acontecendo de mágico e de diferente ali não fosse tão questionado, sabe? Como se ele tivesse realmente envolto a uma névoa de magia. E uma coisa que eu acho interessante de citar disso é que, é como tu já comentou, a gente vê que o Cavaleiro de Cabelo de Algodão, ele, por algum motivo, ele tem algum interesse em querer ajudar o Nora. Por que será, né? Porque a gente percebe claramente que ele parece ser muito mais poderoso que o Mr. Nora. Ele, pelo menos, ele parece saber de magias de que ele não é capaz, né? O Nora não seria capaz de realizar as magias que ele conseguiria. Até porque ele é quem revive a Emma, né? Sim. Então, ele tem acesso a um nível de magia completamente diferente. Mas, ao mesmo tempo, por que será que ele tem algum interesse em ajudar o Nora? Talvez essa decadência, essa coisa que o Stephen percebe lá no lugar, essa sensação que ele tem de que o lugar parece que já viu dias melhores, talvez isso esteja por trás dessa vontade dele, né? Talvez exista uma contrapartida, ele precise de algo que só um mago humano possa oferecer. E talvez isso explique porque dele ainda tem algum interesse nessa parceria, mesmo sendo tão maltratado e tratado toda grosseria pelo Nora. Verdade. E sobre a série? Eu confesso que eu não revi o episódio, que é o segundo. É o segundo episódio, que essas cenas, né, desses 3 capítulos, elas acontecem. O que eu lembro é que o encontro entre o Stephen Black e o Cavalheiro acontece do mesmo jeito. É bem parecido e ele realmente termina chegando em Esperança Perdida e no baile, ele vê a Emma igual. A história dos 25 Guinéis eu acho que não acontece, eu não lembro disso. Tu lembra, Carol? Eu também não lembro. Não, eu acho que ela fica de fora do episódio. Até porque é compreensível, né? São poucos episódios, a gente já comentou, enfim, que a série acaba deixando a história um pouco mais enxuta. E também o Sir Paul também chama o Missionário pra ver como é que a Emma tá, enfim, nas mesmas condições. O Missionário dá o mesmo papinho ali de que, tipo, não posso fazer nada, tchau, vai embora. Também convoca o Cavalheiro, eles conversam. Enfim, os capítulos são bem parecidos, né? As coisas que são adaptadas são bem fiéis, pelo que eu lembro. Eu me lembrei, né, enquanto tu comentava que nessa parte dela ter acordado com bastante vitalidade, né, na série... No momento que ela ressuscita, assim, ela já tá louquíssima querendo dançar. Ela pega o seu alto e começa a valsar pelo quarto. O que provavelmente tem algo a ver com a magia do Cavaleiro de Cabelo de Algodão, né? Talvez ela tenha voltado com toda essa vitalidade pra dançar, mas coitada. Depois de muitas noites de dança, não tava mais com vontade. Não tem que aguente, né? Pois é. Eu acho interessante também que nessa discussão que o Nora tem com o Cavaleiro de Cabelo de Algodão, ele fala umas coisas bem pesadas, né? Ele fala assim do Cavaleiro, né? A sua raça degenerada, né? Sim. Ele fala que, vocês vão expulsar os ingleses de suas casas. Meio que ele dá a entender assim, olha... Você vai trazer muito problema, você vai expulsar as pessoas da casa dela, você vai colocar as pessoas sob seu jugo pra fazer o que você bem entende, né? Tipo, vocês não são confiáveis. E esse discursinho dele faz até parecer que ele se importa, né? Assim, coitada das pessoas. Mas a gente percebe que não é bem assim, né? Tipo, minutos antes ele tinha dito que ele pouco se importava com a saúde, com a felicidade da Lady Paul. E... apesar de ele se achar tão superior
ao Cavaleiro de Cabelo de Algodão, será que eles são tão diferentes assim, sabe? Eu fiquei pensando, porque o Norrell, com o pouco de poder que ele tem, ele tá dificultando pra todo mundo ter acesso aos livros de magia. E a gente viu também naquela parte do periódico que ele também tá querendo editar o que as pessoas podem ou não podem fazer. Assim, o que é que pode estudar, o que é que pode saber, ele quer deter todo esse conhecimento só pra ele. Será que se o Norrell tivesse um pouquinho mais de poder, se ele tivesse, assim, num patamar mais alto de tomar decisões, de ter um poder de fato, de controle, será que ele não seria mais ou menos a mesma coisa que o Cavaleiro de Cabelo de Algodão? Porque na cabeça maluca dele, do Cavaleiro de Cabelo de Algodão, ele tem certeza que o que ele tá fazendo é o melhor para aquelas pessoas ali. As pessoas preferem estar aqui no meu baile. A Emma gosta de ficar aqui no meu baile. Ela prefere estar entre pessoas amigas que se importam com ela. E o Norrell é a mesma coisa, né? Ele acha que os valores dele são os valores certos e que as pessoas estão melhores de acordo com o julgamento dele. Então, assim, pelo menos pra mim, quando eu vejo assim, pra mim eles parecem ser só duas pessoas muito parecidas, só que com opiniões completamente diferentes, sabe? Os propósitos talvez sejam diferentes, não é? Mas os comportamentos, a visão de mundo, enfim. Os atos, no fim das contas, são os mesmos. Eles machucam as pessoas em volta pra conseguir o que eles querem, né? Sem se importar. E eu quero ver quando o Jonathan Strange entrar nessa dinâmica, não é? Se ele vai fazer um contraponto aos dois, se ele vai se aliar a um dos dois, enfim. Ele vai ficar ali no meio sendo tentado por, sabe, um dos dois lados. Eu fico curiosa pra saber, assim, a relação que ele vai ter com o Norrell, com o Cavaleiro, tá entendendo? Assim, como é que essa história vai se desenvolver, sabe? Quero chegar nesse momento pra gente discutir isso. Também. Estamos quase lá. Quase. É isso, né? E é isso. Acho que por hoje é só. Então, a gente vai ficar por aqui. Lembrem de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos o Estalagem Pod no Twitter, Estalagem Podcast no Instagram. A gente se vê daqui a 15 dias. Tchau! Tchau e até a próxima!